Oiê, ciências viajantes abençoadas! Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês, na verdade partilhar com vocês a minha experiência com a remoção da minha vesícula biliar. Gente, eu comecei esse ano de 2025 com novos projetos, com novas perspectivas e entendendo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, quem faz tudo mudar sou eu, enfim. Porém, a gente cai numa certa zona de conforto de que a gente não precisa, às vezes, falar, se expressar da maneira correta, como nós deveríamos com todas as pessoas ao nosso redor. O que a gente faz? A gente engole sapo. E é aí que entra a nossa querida vesícula biliar. Eu comecei a sentir algumas dores intensas nessa região e eu achava que era estômago. Procurei um gastro, né? Procurei um gastro para fazer exame e a gente fez exame e não tinha nada no meu estômago. Estranho, tava tudo bem. Mas era uma dor que eu não sei explicar de onde vinha. Beleza. Aí o meu clínico pediu uma ultrassom de abdômen total, né? Vamos lá fazer. Todo ano eu, Gisele, faço o check-up geral do pé, cabeça, tudo, pra saber como é que andam as coisas, o que pode melhorar, se tem alguma coisa que precisa melhorar, se tá tudo bem, lá. Eu sempre faço isso. O ano passado eu fiz esse exame, todos os anos, e nunca tive problema nenhum. Esse ano, estou lá fazendo o exame, olhando aqui, o médico fala aqui, tá bom, tem não sei o quê, olha, você tem um cálculo na vesícula. Eu falei, eu tenho o quê? Você tem uma pedra na vesícula. Eu falei, eu? Ele falou, é. Falei, o senhor tem certeza? Aí ele, olhando aqui o teu exame, porque eu faço no mesmo lugar, do ano passado não tinha. O que anda acontecendo com você para que isso tenha se desenvolvido em menos de um ano, né? Porque eu fiz esse mesmo exame, tinha passado só 10 meses, não tinha nenhum ano. Bom, voltei ao médico pra gente começar a investigar, porque eram dores, gente, que não tinha posição, deitada, sentada, em pé, tudo que é posição que vocês puderem imaginar, eu fiz pra tentar aliviar. E ela sempre começava assim, durante o dia um desconforto, mas à noite, gente, depois da meia-noite, dor de barriga, com perdão da palavra, vômito, era bem assim as minhas noites, independente do que eu comia. Porque aí você começa a entender que a vesícula biliar é o quê? Imagina que a vesícula biliar, imagina não, mas ela é uma caixa que ela acumula a bile. A bile é aquele líquidozinho que é jogado no duodeno para ajudar na digestão dos nossos alimentos gordurosos. Então, mesmo quando eu não comia gordura, eu sentia dor. Mas por quê? Né? Confesso que eu sou a pessoa que ama gordura. Mas tipo, ama. Uma batata frita com cheddar e bacon, dá até um tururu de tanto que eu gosto. Mas não era isso que estava causando a minha dor. Claro, ajudou? Ajudou. Só que, lembra que eu falo pra vocês, o emocional não tá bom? Se não tá bom, o que acontece? O corpo sente. E o meu não tava bom. Esse ano eu precisei, no final do ano de 2024, eu fui numa festa de Exu, né, de Pombagira, enfim, de um barracão que eu sempre vou uma vez por ano, de uma grande amiga minha, Leia, te amo, mãe de santo. Ela é um xodó na minha vida, é uma pessoa que eu admiro, primeiro porque ela entende as minhas limitações, os meus medos, a minha essência, a minha pessoa, e ela respeita, e segundo porque ela é um ser humano que, gente, de várias mães de santo que eu conheço, ela é aquela que eu preciso, gente, vai nela, eu confio a minha vida nela, de tanto que eu admiro e honro e respeito a vida dela, enfim. E aí eu tava nessa festa e aí o Exu veio falar pra mim que eu, em 2025, eu ia ter que tomar uma decisão muito importante na minha vida. Independente do caminho que eu fosse seguir, seria bom. Só que ele não me falou que nessa decisão, o meio, até eu tomar, até eu decidir, iam acontecer algumas circunstâncias. Ok, beleza. Até isso, até eu decidir, até tudo dar certo, até tudo realmente fluir, eu fiquei em cima do muro. E a vesícula biliar, ela é territorial, né? Então, se você tá na sua casa e você sente que tem alguma coisa que não tá legal e você não põe pra fora, tu tá engolindo sapo. Se alguém vem e fala alguma coisa pra você, você não põe pra fora, tu tá engolindo sapo. Ou seja, quando mais sapo a gente engole, mais raiva a gente sente, mais a gente inflama, porque
tem até pessoas que a gente não quer debater, não quer discutir, que a gente fala, eu já falei tanto, eu tô cansada, sabe? Aí não vou falar mais. Fala. Porque se você não fala, a tua vesícula começa a acumular. E esse acúmulo gera o cálculo que dá as pedrinhas, enfim, e aí vem a dor. Ai, que bacana. Pois é. Quanto mais a gente engole, quanto mais a gente não fala, quanto mais a gente não se expressa, óbvio que a gente não precisa xingar, mandar todo mundo para aquele lugar, falar para todo mundo ir para casa do caramba, a gente não precisa falar isso, mas a gente deve se expressar. E nesse ano eu tive 2 circunstâncias familiares intensas, né? Uma foi em maio, aliás, as 2 foram em maio, e uma delas eu levei maio, junho, julho, agosto, setembro, eu levei setembro, outubro, eu levei 5 meses para me expressar. Eu levei 5 meses para colocar um basta numa situação que vinha há anos me tirando do sério, porque eu interpretava o quê? Não, mas tá cada um no seu canto, eu não preciso falar. Tá cada um vivendo a sua vida, eu não preciso falar, mas a pessoa de alguma forma ela vinha querendo dar pitaco, queria vir se meter aonde eu não estava dando liberdade. E aí em maio essa pessoa explodiu comigo, né? Falou algumas coisas que eu não concordei, na hora eu revidei, mas eu precisava dar um basta. Tanto que na live, eu não consegui fazer live no mês de outubro, porque eu tava com esse problema da cirurgia, da vesícula. Eu operei ela dia 20 de outubro, e a live acho que tinha sido, eu operei na segunda live, acho que foi era pra ter sido 20, 19, 18, 17, era pra ter sido dia 17 de outubro, eu não consegui fazer por 2 motivos. Eu tava com crise, eu ia operar na segunda-feira, do dia 20 de outubro de 2025, e eu precisava dar um basta nessa primeira situação, que era colocar limites. Mas não era um limite assim, eu respeito você aqui, você me respeita aqui e a gente vive juntos. Não, eu respeito você e a gente corta as relações por aqui, a menos que seja algo de saúde, é melhor cada um seguir o seu rumo, o seu estilo de vida e que todo mundo seja feliz. Quando eu tomei essa decisão que eu escrevi, né, eu acho melhor, com todo carinho, com todo amor, com toda a honra que eu tenho pela sua vida, você seguir a sua vida e eu seguir a minha. Gente, foi a noite que eu dormi sem pesadelo, foi a noite que eu dormi tranquila, foi a noite que eu dormi sem dor. Isso aconteceu no dia 17 de outubro de 2025. Eu dormi sem dor. Só que eu não ia fazer a live, né? Porque até eu cancelar a live, enfim, eu não tava legal. Aí eu não ia fazer a live, porque isso já aconteceu de madrugada. E no sábado eu tava naquelas preparações, porque eu operava na segunda-feira às 7 horas da manhã e eu tinha que estar no hospital às 5:30 da manhã. Beleza. Então, quando eu consegui fazer isso, já deu aquele alívio. Só que eu já estava com a minha vesícula machucada, porque eu vim engolindo muito sapo, eu vim engolindo muita raiva, eu vim deixando de me expressar, porque eu não queria magoar os outros, porque eu não queria ofender. Só que o que a gente precisa entender é que eu não preciso te ofender para colocar o meu ponto de vista. Eu não preciso abaixar a minha cabeça para respeitar você. Eu posso te olhar no olho, falar o que eu penso, desde que eu te respeite, mas que você consiga me entender. A outra situação já foi aqui dentro de casa, devido a uma questão entre eu e a minha sogra, enfim, onde ela tomou uma decisão, depois ela voltou atrás, depois ela tomou de novo, só que até ela ter tomado essa decisão e eu concordar, eu fiquei um pouco em cima do muro, aí resolvi ceder pelo Paulo e pro Paulinho, aí virou um furdunço, aí ela voltou atrás, pronto, e eu não debati. Eu não quis falar. Falei, não, deixa, vamos ficar quieta assim, porque, né, sabe, né, já falei tanto, já conversei tanto, não vou. E aí, a minha vesícula foi ficando mais inflamada, a ponto de eu ir parar no hospital, precisar tomar medicação e não resolver. Medicação na veia e não resolver, de tão inflamada que estava, porque o meu emocional não estava legal. Aí, lógico, fazendo um apanhado das minhas emoções, olhando para mim, estudando o que era a vesícula biliar, qual era a função da vesícula biliar dentro da metafísica, aí que eu vim entender, eu estava engolindo sapo, eu deixei de me expressar, eu deixei de falar, eu deixei de me impor, a nossa imposição não significa que eu tenho que ofender, mas eu poderia falar, olha, eu entendo o teu ponto de vista, mas o meu é assim, assim, assim.
com a primeira pessoa que eu consegui, 5 meses depois de tomar a decisão, eu dormi melhor. A outra, entre eu e minha sogra, eu só vim resolver depois da cirurgia, que aí ela tomou uma outra decisão e eu conversei com ela, pus o meu ponto de vista, enfim, só que eu respeito a decisão dela. Eu respeito a escolha dela, eu respeito o livre-arbítrio dela. Eu posso não concordar, mas eu respeito. Porém, eu me impus. Olha, você tá fazendo isso, você escolheu assim porque quer. Você não é obrigada e eu vou estar sempre aqui por você. Ponto. Sem briga, sem confusão. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. Eu sei, principalmente para nós mulheres, dentro do climatério, que lidar com a raiva não é fácil. A raiva ela é um dos sentimentos dentro desse processo mais insano que a gente sente. Eu sei, eu consigo entender porque eu estou vivenciando ele, mas a gente pode aprender com muita respiração, com muito Ho'oponopono, com muito olhar interno, a lidar para falar com as pessoas, né? Porque a gente dá a patada, a gente ofende sem perceber. Então, a importância do olhar para dentro de você é você reconhecer as suas emoções. E eu falo do climatério da mulher, a raiva, mas não é só mulher que tem problema de vesícula biliar, não, tá? Homem também tem. Por que você anda tendo dor na sua vesícula biliar? Por que tem cálculo? É o teu emocional que não está equilibrado, né? Porque a vesícula, lembra que eu falei? Ela é territorial. Se dentro da tua casa, no teu trabalho, no teu sistema familiar, no teu sistema pessoal, você só anda engolindo e você não fala, a tua vesícula ela vai acumulando, em vez de ela jogar todo o líquido pro duodeno para ajudar na digestão, ela vai acumulando, o que acusa? Cálculo. O que acontece? O cálculo, entendeu? Então comece primeiro a olhar para você. Né? Tá com aquele desconforto, não tem nada no estômago, o fígado tá ok. Por que eu tô com dor na vesícula biliar? Por que a minha vesícula não tá funcionando direito? O que aconteceu? Pera, tem, óbvio, o fator externo. A gordura que a gente come, né? Aquela carninha gordurosa, aquela batatinha frita no óleo, aquela coxinha cheia de gordura. Tem tudo isso, mas não é só isso, é os dois. Certo? Ah, mas Gi, eu já vi que tem gente que não come gordura e tem problema na vesícula e teve que remover, porque a vesícula, ela é como se fosse o equilíbrio, né, para que você se expressasse, porque a vesícula, ela ajuda na absorção da gordura, então ela tem um equilíbrio, então você come gordura, faz ali a ingestão de gordura, e aí ela joga o líquido para que digira aquela gordura e tudo flua, o teu organismo funciona normal. Então imagina que a tua vesícula biliar é como se ela fosse esse equilíbrio para que você lide com as suas emoções a partir do momento que você olha para elas. Quando você não olha para elas, você só engole, a tua vesícula vai inflamando, vai criando cálculos e vai ficando machucada, vai ficando doente, onde causa dor e aí acaba que você tem que remover. Ah, então se ela é um filtro, ela é um equilíbrio, quando a gente remove a gordura, a vesícula, a gente não tem mais filtro? Não é que a gente não tem mais filtro, né? Mas é como se, sabe aquela pessoa que ela é muito indecisa? Eu não sei se eu compro carro ou se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se eu vou pela esquerda ou não sei se eu vou pela direita. A pessoa que ela é muito indecisa também é um fator que ajuda a vesícula a acumular demais e ela acaba que fica ferida, porque ela cria os cálculozinhos, né? E aí machuca você. Então, olha para você, né? Eu falo que, gente, o nosso corpo, do fiozinho de cabelo bonitinho até o dedão do pé, é um reflexo do nosso emocional. Se o seu emocional, se o seu físico tá com alguma dor, é alergia, é pedra no rim, é pedra na vesícula, é o pulmão, é o coração, é a cabeça, é o que for, o joelho, se você tá sentindo alguma coisa, significa que o teu emocional não tá bom. Então, assim, reflita bastante sobre isso. Eu aprendi da pior maneira possível, né? Que eu tava negligenciando essa área de falar, de me expressar e só engolir. Pois é, e aí machucou. Precisei remover a bonitinha de Jeová. E agora eu falo mais com sabedoria, sem ofender, sem magoar, pondo o meu ponto de vista e respeitando que cada pessoa é como tem que ser. Sempre respeitei. Cada pessoa é livre, mas eu sempre fui um pouco, para algumas situações, inflexível. Agora eu sou flexível, porém eu não mudo o meu ponto de vista. Se para mim ressoa a minha verdade, eu vou te escutar, eu vou te respeitar, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Então, reflita bastante sobre isso.
olhe bastante para que você não precise passar por todo o transtorno que eu passei, porque é uma dor que não é de Deus. Tirando isso, foi uma cirurgia rápida, tranquila, dentro do esperado, né? Era 1 hora de cirurgia, a cirurgia durou 1 hora certinho, não tive intercorrência, vim para casa no mesmo dia. Mas, olha aí a observação, quando a gente tira a vesícula, qualquer gordura que a gente insere dentro do período de recuperação, a gente sente dor. E o meu hábito do Paulo, da minha sogra, aqui em casa a gente tem o hábito de comprar um alho, corta, tritura ele, põe no azeite, deixa na geladeira e vai usando durante o mês. O hábito, gente, eu cozinhei a sopa que eu ia tomar com esse alho. Sopa! Com esse alho. A sopa ficou ruim, parei de comer 2 dias, porque eu não gosto de sopa, meu Deus. Não deu, eu tentei, mas não deu. E aí o Paulo começou a fazer pra mim o arroz com o alho e a cebola. Só que eu comecei a sentir dor, e era a mesma sensação de como se eu tivesse com a vesícula. Eu falei, cara, não é possível. Eu tô de repouso, eu tô deitada, tô tomando as medicações que foram passadas, não tô comendo gordura, tô ingerindo líquido, tô comendo fruta, por que eu tô sentindo dor? E aí a gente tem que olhar, estar presente para entender. Um dia, depois do almoço, eu lembrei, falei, putz, o Paulo tá fazendo arroz com o alho que tá na geladeira, que é o alho que é misturado com azeite, para ajudar a gente durante o mês. Só que eu esqueci de falar para ele, né? Eu durmo quando eu tomo remédio. Eu esqueci de falar para ele. E aí passou aí uns 5 dias sofrendo, eu falei, Paulo, eu vou pro médico, porque eu não tô aguentando mais, eu tô sentindo dor. Ele, calma, você tá se recuperando. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu tô sentindo a mesma dor de quando eu tive vesícula. Não era, eu cheguei a achar que o médico não tinha removido a vesícula, porque eu tenho cicatriz, né, eu ainda tenho ponto aqui, tenho dois cortes aqui e corte no umbigo, então foram 4 cortes que ele fez, né, tudo por videolaparoscopia, cortes não, mas é cortezinho. 4 furos que foram feitos, né, que foi feito por videolaparoscopia, mas eu achei que não tivesse. Por um momento falei, não foi removida, porque eu tô sentindo a mesma dor. E aí passou, e o Paulo falou, amor, eu acho que eu sei onde a gente tá errando. Eu tô fazendo o arroz com o alho que fica na geladeira com azeite. Falei, putz, eu pensei nisso e esqueci de te falar. Aí ele tirou, né, no almoço fez, na janta ele já fez sem, eu já senti que a digestão foi mais fácil. O almoço seguinte foi tranquilo, pronto, acabou. Um mês depois da minha cirurgia, um mês depois, não. 17 dias depois da minha cirurgia, ou seja, 17 dias pós-operada, passei no médico, expliquei pra ele tudo o que tinha acontecido, aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele falou, olha, mas fica calma, pode ser que você tenha uma recuperação normal, assim, já que você descobriu, mas não ingere gordura, porque faz mal pra saúde, enfim, falou um monte de coisa. Só que ele já falou, vai aos poucos, agora você começa a ingerir gordura para ver como que o seu organismo vai sentir. Porque você pode sim ter dor de barriga, ter dor de cabeça, passar mal, enfim. Então come tudo em casa, não come nada na rua por pelo menos 3 meses. Falei, tudo bem. Confesso para vocês que no dia que ele falou isso, ele me deu uma medicação para tomar, né, para ajudar na digestão, tipo, antes de eu comer. Aí eu confesso para vocês que no dia que ele falou isso, aí eu fui lá no médico, né, passei por ele falou que eu podia já ingerir, eu cheguei em casa de noite e eu comi 2 esfirras, as mais gordurosas possível, bacon com cheddar e atum, eu admito. Tive um bom desconforto, um pouquinho de dor de barriga e só. De lá pra cá eu venho comendo coisas, mas dentro de casa, na rua ainda não comi. E uma coisa que eu tenho feito bastante, eu tenho conversado muito com o meu corpo. Por quê? Eu entendi que eu precisei remover um órgão, porque eu negligenciei uma área da minha vida, que era a área da expressão, dos sentimentos da raiva, né? De me sentir territorial ali, de me impor. Então, já que eu agredi meu corpo, porque eu não olhei para essa área, eu comecei a falar mais ainda com o meu corpo, para que ele se recuperasse bem, para que eu pudesse comer as coisas que eu gosto, sem que eu sofresse as consequências, para que tudo fluísse bem, e fazendo Ho'oponopono o tempo inteiro. Meu corpo curado e abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Meu corpo curado e abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. E quando eu sinto uma vírgula de dor, eu paro, fecho os olhos e visualizo aquela área, né? Pode ser a cabeça, pode ser alguma coisa, alguma área do meu corpo que eu tô sentindo dor, e eu falo,
eu libero perdão na minha vida e na vida de todas as pessoas envolvidas nesse processo de dor que eu estou sentindo. Porque se tem dor física, significa que o emocional precisa ser cuidado, precisa ser olhado, tá? Então, a minha reflexão de hoje, a minha dica de hoje, o meu alerta de hoje para você é isso. Olha pro teu corpo, porque se o teu físico está gritando, é porque o teu emocional já está totalmente bagunçado, ele precisa de olhar. Então, para que você não precise remover um órgão, como eu acabei de fazer, né? Tem um mês que eu fiz isso, eu fiz dia 20 de outubro de 2025. Para que você não passe por esse processo, embora a recuperação foi ótima, gente, porque com 15 dias eu já estava de pé, fazendo as coisas, aí eu parava um pouquinho, com menos de um mês que eu estava fazendo mudança, fazendo limpeza, fazendo tudo, diferente da laqueadura. Da laqueadura eu sofri horrores, mas a vesícula foi tchururu. Mas se imponha perante a vida, se imponha perante as pessoas, respeitando quem você é e respeitando o que elas são. Mas não deixe de falar, não deixe de olhar para você, porque você é a única pessoa que pode se curar, que pode se amparar, que pode e deve priorizar seus sentimentos, seus desejos e suas emoções, tá bom? Vejo vocês no vídeo da semana que vem. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do seu mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até a semana que vem.